Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga aqui, evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a terceira videoaula da Escola Bíblica Dominical na lição dos adultos do segundo trimestre de 2023. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplo na palavra de Deus. Esse aqui é a revista desse trimestre. Chegamos hoje então à nossa terceira lição, que data do dia 16 de abril de 2023. Eu já te convido a pegar papel e caneta, teu bloco de nota, para anotar as referências bíblicas que passamos durante a aula e também de posse da sua revista. O texto, ou melhor dizendo, o título da lição de hoje é Ciúme, o mal que prejudica a família. O nosso texto áureo está em Tiago 3,16, que diz: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Nós vamos adentrar logo mais sobre esse assunto ciúmes. Eu tenho muitos subsídios bíblicos, textos bíblicos com referências para você anotar, estudar e pesquisar. Nossa verdade prática: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. E o que vence as obras da carne são os frutos do Espírito. Também adentraremos a essa referência bíblica no decorrer da lição, que se encontra no livro de Gálatas. Mais à frente, nós estaremos também adentrando essa referência. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 37, do verso 1 ao verso 4, verso 11, 18, 23, 24 e 28. A nossa introdução: a história dos filhos de Jacó não é só não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Na lição passada a gente falou sobre a predileção dos pais pelos filhos, né? Se você ainda não assistiu essa videoaula, ela está aqui no meu canal do YouTube, organizada numa playlist para facilitar a tua busca, a tua procura. Assista essa videoaula, uma videoaula poderosa que fala sobre a predileção dos pais por um dos filhos. Falamos que não existe filho mais importante e decorremos o assunto na lição de número 2. Eu te convido a assisti-la também. E aqui na lição de número 3 está dizendo que José era o filho, né? Então, preferido, o filho da velhice de Abraão, né? E o patriarca tinha uma certa predileção por esse filho, né? E quando ele uma vez externando esse sentimento por José, os demais irmãos de José, a saber, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Isacar, Zebulão, né? José e Benjamim. Então os demais irmãos de José, eles ficavam irritados, eles se sentiam menosprezados, eles se sentiam diminuídos. Por quê? Porque o pai estava tendo uma predileção por um dos filhos. E Efésios, a nossa primeira referência bíblica dessa lição, anote essa referência, Efésios capítulo 6, versículo 4, diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então fica esse poderoso conselho para mim, para você que somos pais, né? Por isso tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Irmão, ele fofocava nada. Fofoca é mentira, ele contava a verdade. E contar a verdade nunca será fofoca. Por esse motivo, eles ouviam como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e os ciúmes estão
presentes, né? Estão presentes. Então está aí o resumo da nossa introdução. Agora eu quero adentrar os tópicos e subtópicos e resumi-los de uma forma clara, prática e objetiva para você. E você que está sempre aqui no canal comigo, eu já peço para você, deixa seu like. Você que ainda não deixou, solta a mãozinha no like aí para ajudar o nosso canal e para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e assim disponibilizar para mais pessoas. E você que está passando por aqui pela primeira, segunda vez e ainda não se inscreveu, eu te peço, se inscreva no nosso canal. E se você ainda tem alguma dúvida se o conteúdo é bom ou não, eu te convido, segura a tua mãozinha, não deixa o like ainda, considera deixar o like no final dessa videoaula se alguma coisa te agregar de conhecimento, combinado? Então vamos adentrar o nosso tópico 1. Tópico 1, a falha no tratamento dos filhos. O tópico 1 tem 3 subtópicos, o primeiro deles, a preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado, né? Então Abraão vai gerar Isaac, Isaac vai gerar Jacó e Jacó vai gerar mais uma vez a Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Isacar, Zebulon, José e Benjamim, tá bom? Então essa é a linhagem patriarcal, né? Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidades e de temperamento de cada um dos filhos. Por isso é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição 2, né, a lição passada, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca aqui na história de José. Veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos. A consequência, ou melhor dizendo, as consequências graves dessa prática dentro da família, né? Então, mais uma vez, aqui é na história de José, um dos 12 filhos de Jacó. Veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos. As consequências graves dessa prática dentro da família. Eu quero te chamar a atenção aqui então, mais uma vez, para a questão da predileção, né? A gente, enquanto pais, não deve ter filhos preferidos. A gente até pode ter filhos mais íntimos, mas agora não preferidos. Por quê? Porque todos são filhos, todos têm a mesma importância. Então, você pai, você mãe, não faça predileção pelos seus filhos. Por quê? Porque isso trará graves consequências para dentro da sua casa. Então está aí o resumo do subtópico 1 do tópico 1. Vamos ao subtópico 2 do tópico 1. O ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúmes nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor, né? Por quê? Porque o costume da época era que as pessoas usassem uma túnica no máximo de 2 cores. E a Bíblia vai dizer que Jacó presenteia seu filho José com uma túnica de várias cores. Ele, ao receber a túnica, obviamente usou, gostou, mas os seus irmãos, por não receberem a mesma porção, o mesmo tratamento, então eles vão se sentir enciumados, né? E olha que interessante o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com José. Oh glória!
Bendito seja o nome de Jesus. Então a Bíblia está dizendo que eles, motivados pelo sentimento de inveja, venderam Jacó, pensando que estavam fazendo mal ao menino. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. E você pode glorificar a Deus, por quê? Porque Deus é contigo, Deus é na tua vida, meu irmão, Deus é na tua vida, minha irmã, Deus é com a tua família, querido irmão, querida irmã que me assiste. Deus é por nós. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Vamos em frente. Ora, José era o 11º filho de Jacó. E quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai e por isso se aborreceram, né? Então, está aí um grande ensinamento para mim e para a tua vida, né? Para que o aborrecimento, a inveja, a contenda, a dissensão, né, não venha para dentro da nossa casa, para o seio da nossa família, é bom a gente ser prudente e não fazer acepções de filhos, acepções de pessoas, né? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa e também não devemos fazer. Glória a Deus. Subtópico 3 do tópico 1, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José. Quando contado a seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito em relação a eles e por isso o rejeitaram. Os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito, né? E olha que interessante, né? Então, por José receber a túnica, por José ter uma predileção dentro da casa, por Deus dar sonhos a José, fez com que seus irmãos o tivessem por um inimigo, fez com que seus irmãos o repudiassem, né? Sem que eles pudessem entender qual era de fato o plano de Deus para a vida de José. E olha que interessante, Isaías 46 vai dizer: eu sou o Deus, né, que anuncio o fim desde o começo. O que tu quer dizer com isso, irmão Rubenson? Eu quero dizer que quem sabe se os irmãos de José tivessem buscado a Deus para buscar resposta em Deus sobre os sonhos do irmão, quem sabe Deus teria anunciado a eles o que aconteceria com José. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Um conselho para alguém, vai agora nessa aula, nessa videoaula, você que me assiste, se você está passando por um momento difícil, de dificuldade, quem sabe a noite está escura, o mar está bravo, quem sabe o celeiro está vazio, a porta fechou, o conselho de Deus para a tua vida é: clame ao Senhor, porque o Senhor te ouve, o Senhor te responde e o Senhor te revela coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Para nós fechar então o tópico 1, quero deixar o texto de Provérbios capítulo 14, verso 30, que diz: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Eu vou repetir. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Que no nome de Jesus, todo o espírito de inveja, de facção, de grupinho, seja agora
destruído, seja agora falido, seja agora derrubado por terra, porque esse espírito, esse tipo de sentimento não procede de Deus. Então que Deus nos ajude, e sempre que eu e você ver Deus levantando alguém, usando alguém, que a gente possa olhar para essa pessoa e glorificar a Deus, porque Deus está cumprindo na vida dessa pessoa as suas promessas, assim como cumprirá também na minha e na tua vida. Se Deus te prometeu, fica tranquilo. Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 1. Vamos avançando agora ao tópico 2. Tópico 2, o ciúme como causa de conflitos. O ciúme como causa de conflitos. O tópico 2, ele também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, a túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, feitas de fios de linho grosso. A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Então a gente aprende, o ensino prático para mim e para a tua vida dessa lição é ter predileção por um dos filhos dentro da família, isso só vai causar confusão. Provérbios, capítulo 27, verso 4 diz: o furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem pode enfrentar a inveja? Então a gente nota que o grande patriarca Jacó, com essa predileção por José, o que ele fez foi suscitar a inveja no meio da sua família. E a Bíblia está dizendo: o furor é cruel, a ira é impetuosa, mas a inveja, quem pode enfrentá-la? Então a gente nota que é um sentimento muito ruim e que não vem de Deus. Outro texto interessante também, Êxodo capítulo 20, versículo 17, anote todas as referências, quem sabe para ler mais tarde, ler o contexto também imediato dos textos que eu passo. Diz assim: não cobiçarás, a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Qual é o ensinamento prático para a nossa vida? O ensinamento é que quando os irmãos de José viram que havia uma predileção do pai por José, e quando o pai deu a túnica a eles, se eles de fato buscassem a Deus, orassem ao Senhor, eles perceberiam que eles não deveriam cobiçar coisa alguma do próximo. Glória a Deus. Então esse é o ensinamento prático do subtópico 1, do tópico 2. Vamos ao subtópico 2, do tópico 2. Ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Seus irmãos, com o orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitaram sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso, encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão, Olha que interessante. Então, eles estavam tão enciumados, nutridos de tanta inveja, que eles desejavam matar o seu próprio irmão, e tentaram fazer, Mas Rúben, você conhece a história, quando o menino está dentro da cisterna, Rúben, vai interceder pelo menino, E Salmo 139, 36 diz: inclina o teu coração aos teus testemunhos e não
a cobiça. Inclina o teu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Vamos em frente. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. A inveja, o rancor e o ódio geralmente tem no ciúme o seu nascedouro. Como o sábio Salomão declarou, o ciúme desperta o furor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo que provoca contenda e dissensões tem como origem a carne. O ciúme é uma obra da carne. Eu falei que a gente vai daqui um pouquinho mais à frente ainda, vamos ver alguns textos que falam sobre as obras do Espírito, sobre o fruto, melhor dizendo, do Espírito, mas aqui nós já entendemos que o ciúme é uma obra da carne. E Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu vou repetir esse texto. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Então esse aqui é o xerox, esse aqui é a cópia de um homem de Deus, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tem um relacionamento íntimo com Deus. Jamais vai agir por contenda, jamais vai fazer alguma coisa por vanglória, por glória própria, por promoção própria, mas sempre, humildemente, vai considerar o outro superior a mim, a você mesmo. Então a gente sempre vai considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Glória a Deus. Subtópico 3, a extensão dos ciúmes. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamentos profissionais. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. Porque o que é o ciúmes? O ciúmes é igual à inveja. E o que é a inveja? A inveja, aquele que nutre inveja, aquele que nutre ciúme, é como se ele mesmo tomasse veneno, esperando que o outro morresse. Essa é a melhor definição de ciúme e de inveja que eu posso te dar. Você nutrir ciúmes de alguém, você nutrir inveja de alguém, é como se você mesmo tomasse veneno, esperando que o outro morresse. Então é um sentimento diabólico, irmão. Prosseguindo ainda. Geralmente onde o ciúme está presente, né? Existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue. Então está aí. E para nós encerrar o tópico 2, eu quero ir a um texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, contigo, que diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e ele, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Então, que Deus nos ajude e que a graça de Deus venha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e que nenhuma raiz de amargura venha brotar em nosso coração para perturbar a nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus conceda-nos da sua graça e da sua boa mão de favor em nosso favor. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 2. Eu já quero avançar contigo ao tópico 3 agora. Tópico 3. Os males do ciúme. Os males
do ciúme. O tópico 3 também tem 3 subtópicos. O primeiro deles: o ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as histórias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa de ciúmes. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador, né? Então o ciúme, ele é muito presente dentro das páginas da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. O primeiro assassinato da história foi de Caim matando Abel, seu irmão. Por quê? Por causa dos ciúmes, né? José foi vendido para o Egito. Por quê? Por causa dos ciúmes, né? Davi era excluído de seus irmãos. Por quê? Por causa dos ciúmes, né? Jesus foi rejeitado pelos seus. Por quê? Por causa do ciúmes, né? E um texto interessante é Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6, que diz: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura é o ciúmes. Então, está aí o resumo do primeiro tópico, o primeiro subtópico do tópico 3. Vamos avançando. Subtópico 2 do tópico 3, o ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente entre os santos de Deus, o ciúme também pode mirar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúme, se calunia, se difama, se ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Mas, irmão, como é que um santo vai ter ciúme, irmão? Santo aqui significa separado e não perfeito. Perfeito é uma coisa, ser separado é outra. E santo, no contexto bíblico, significa separado. E é possível sim que pessoas que servem a Deus, que botam a mão no pão, no cálice da ceia, tenham ciúme, tenham inveja, difamem, caluniem os irmãos em Cristo. E há um texto muito poderoso na palavra de Deus que serve exatamente para esse ponto da lição. Eu quero fazer menção dele, está no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16, 17, 18 e 19, que diz: essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Então está aí um poderoso conselho da palavra de Deus para tua e para minha vida, que a gente não venha ser pessoas enciumadas, caluniadores, difamadores, pessoa que ofende, pessoa que em vez de abraçar, afasta, pessoa que em vez de apaziguar, joga gasolina no fogo. Então que a gente possa ter o amor de Cristo em nossas vidas e que a gente venha ser um alento para as almas cansadas. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 3 do tópico 3, vencendo os ciúmes. Vencendo os ciúmes. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. O que pensamos e o que está em nosso coração determina as nossas ações. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a construção, ou melhor dizendo, se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral, que com base na palavra o aconselhará com sabedoria. E finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor.
E eu quero ler esse texto agora contigo para encerrar a lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical, na lição ou na classe dos adultos. E eu quero encerrar essa lição com o texto de 1 Coríntios. Abra sua Bíblia comigo, você que a tem, marque esse texto, marque com a caneta marca-texto, faça um conchete, chaves ali, um parênteses ali nesse texto, porque é um texto lindo e um texto poderoso para mim e para a tua vida. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Verso 8, o amor nunca falha. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por essa palavra, você pode bendizer o nome do Senhor com essa palavra. Bendito seja o nome daquele que reina e que vive para todo sempre, a saber, Jesus Cristo. Então está aí, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga que nos assiste, o resumo prático, claro e objetivo da terceira lição da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. E se tudo isso foi bênção para a tua vida, se isso acrescentou a tua vida, a teu ministério, a tua família, esse ensinamento, eu te peço agora, deixa teu like como sinal de confiança, como sinal de gratidão nesse vídeo. E o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, que aonde você botar a planta do teu pé, que ali Deus te dê por herança, e que aonde você botar a tua mão, que ali haja prosperidade. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até a próxima videoaula, te espero na semana que vem. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, graça e paz.